Olá a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma conversa do nosso programa Contemplar, aqui com o Heller Correia, que sou eu, e Diogo Uno. Diogo, tudo bem contigo? Olá, Helder, tudo bem? Olá a todos, sejam bem-vindos. Pessoal, como eu tinha dito na conversa anterior que tivemos sobre projeção da consciência, hoje vamos dedicar esta conversa com o Diogo a algo que tem muito a ver com o contacto que ele teve mais amplo e mais profundo da passagem dele por aqui. O Diogo gosta muito da parte xamânica e já teve algumas experiências que ele vai compartilhar connosco. Fazendo só um resumo de todas as conversas que já tivemos. Ora bem, nós iniciámos este programa falando do nosso início, depois fizemos também umas conversas sobre a meditação, que é algo que eu e o Diogo temos como prática e que gostamos de falar. Depois falámos sobre projeção da consciência, que foi aquilo que, vamos dizer, uma das coisas que eu mais tive contacto desde que comecei a ficar mais, eh, com mais atenção, com mais foco nesta parte espiritual da minha vida. E agora faz todo sentido de navegarmos para o lado de Diogo e compreendermos aquele que foi o contacto, também um dos contactos maiores que ele teve, que foi através da ayahuasca. Diogo, eu tenho uma pergunta a fazer-te. Gostava que tu explicasses um pouco às pessoas que nos estarão a ver o que é isso da ayahuasca, não é? O que é que, essencialmente, do que é que se trata, para quem não tiver esse conhecimento, e que depois começasses a compartilhar connosco as tuas experiências dentro disso. Ok, olha, Helder, deixa-me só aqui dizer também para quem nos ouve que tem sido uma viagem incrível estar aqui com estas conversas no Contemplar. Temos recebido aqui alguns feedbacks, tanto eu como o Helder, e, e ainda bem que as pessoas que estão a ouvir, que estão a gostar. E que continuem, podem nos ajudar e que com o vosso gosto, com o vosso comentário, com a vossa partilha e assim expandirmos mais este contemplar. Depois, quem sabe no futuro, para estarmos todos ao vivo e a cores, ou em direto, a fazer coisas novas. Um, Ainda aqui ao encontro então da nossa conversa de hoje sobre a ayahuasca, deixa-me dizer-te que a ayahuasca é uma bebida que conjuga duas plantas, duas plantas da Amazónia. Faz uma bebida e essa bebida depois, ao tomares, eh, traz-te um estado diferenciado de consciência, um estado mais de consciência diferente. Agora está a faltar a palavra, mas um estado diferente de consciência, Estado porque aquela. alterado. Exatamente, exatamente, obrigado. Um estado alterado de consciência. Eu já fiz uma série de cerimónias, fiz sempre também com as mesmas pessoas, e é algo que eu também quero já ressalvar, é que para quem tem interesse ou tem curiosidade em experimentar a ayahuasca, eu não recomendo que se tome a ayahuasca apenas só porque sim. Não recomendo que se tome a ayahuasca apenas por curiosidade, porque é uma medicina da floresta. É uma medicina bastante intensa, bastante forte. É também acolhedora. E quem efetivamente tem o chamado de tomar ayahuasca, que procure alguém que transmita confiança na cerimónia, ok? O meu conselho, e é apenas vale o que vale, naturalmente, mas o meu conselho é que se tome a ayahuasca em ambientes mais reduzidos, com poucas pessoas, para que quem estiver a conduzir efetivamente esteja a trabalhar para aquele grupo mais reduzido e que não se façam tomas ou rituais com grandes grupos de pessoas. Mas isto é o meu conselho, vale o que vale. Eu falo aqui pela minha experiência e é isto que eu procuro também quando tomo a ayahuasca. Já não a tomo há algum tempo, mas uma vez a ayahuasca no corpo, ela vai estar sempre connosco e sente-se, e isso depois sente-se. Agora, quando estou a falar, eu até estou-me a arrepiar neste momento, sente-se que ela está sempre connosco. Pegando na medicina em si, então nós tomamos o chá, e o que acontece connosco é que a produção, eu agora não quero estar aqui a dizer, em termos técnicos, eu não quero estar aqui depois aqui a dizer grandes disparates, mas a produção do DMT, eh, o corpo produz mais, começa a inibir então o que suprime o DMT e nós temos
um estado alterado de consciência. E como é que se dá esse estado? Eu vou falar da minha experiência, naturalmente. Dá-se a começar com a dormência do corpo, ok? E deixa-me dizer-te que qualquer toma é diferente de uma para a outra, aquilo que se vai passar é diferente de uma para a outra e é diferente de pessoa para pessoa, ok? O que acontece comigo não é o que acontece contigo, porque aquilo que eu preciso não é o mesmo que tu precisas. E aí eu acho que vai-te dar e vai-te levar aquilo que tu precisas para, para a tua vida, para aquilo que estás a viver no momento, para a tua frequência, para tudo isso. E nós temos dá-se a dormência do corpo. O que é que acontece primeiramente na primeira toma? O nosso ego vai lutar contra aquilo. E aconteceu comigo. Ou seja, o corpo está para se ligar, ok? Para que tu tenhas então a projeção da tua consciência, não é? E ires para outra dimensão, vamos chamar-lhe assim. Só que há uma luta, eu tive essa luta do ego porque o ego vai ter que desistir ali, não é? O ego vai, porque vai deixa de controlar, deixas de controlar os teus movimentos, deixas de controlar o corpo, deixas de controlar o que se vai passar, e nesse controle o ego não quer perder, não é? Então há aquela luta ali, eu estive ali na luta, até que, efetivamente, depois a força da medicina é tão forte que tens, tens que ceder, não é? Ponto aqui, referir que quando eu tomo, ou quando eu tomei, a primeira vez, e a primeira experiência é sempre a mais impactante, hum, o corpo adormece, tu não adormeces, naturalmente, és projetado para outra dimensão, e lá está, ela leva-te para onde tu precisas, ou mostra-te aquilo que tu precisas, depois tens de saber interpretar, por isso é que eu também aconselho fazer com pessoas de confiança, porque depois nas partilhas, com pessoas que já têm uma interpretação diferente do mundo, para te poderem ajudar também e acompanhar. Eu acho que o acompanhamento após a toma é fundamental para compreender aquilo que estás a passar ou para compreender aquilo que tu viste e aquilo que tu sentiste e onde estiveste. Ok? Isso é fundamental. Porque naquele momento tu podes ser levado para uma dimensão mais densa, ok? Para um umbral, por exemplo, um umbral mais profundo, porque pode ser a frequência que tu estás naquele momento da tua vida. Os obsessores também te podem tentar agarrar essa janela de oportunidade, visto que estás desprendido da matéria e levar-te para essa dimensão, não é? Para esse estado umbralino mais denso. Ahm, ou pode ser levado para outros estados depois para a condução. Por isso é que também é importante, e volto a referir, as pessoas que estão-te a acompanhar na cerimónia, ou seja, quem está a conduzir a cerimónia. Imagina que tu és levado, estás a passar um momento difícil da tua vida e és levado para uma dimensão mais densa, que, enfim, mais escura, onde há monstros, onde há seres que tu pensas que só existem no imaginário, não é? Em que há seres efetivamente um, têm um aspecto reptiliano, que são reptilianos, draconianos, por exemplo, e que podem te conduzir depois ali a uma viagem mais complicada. É preciso que as pessoas que estão a conduzir possam estar perto de ti também para te ir limpando, para te ir defumando, para ir com os ícaros e com as músicas e levando a frequência para também conseguires tu próprio saíres da densidade onde te encontras, se for o caso, se estiveres numa densidade mais baixa, se estiveres numa densidade mais alta, ou se estiveres numa viagem em que não seja tão complicada, digamos assim, energeticamente e visualmente, ajuda também a manter-te esse estado. Portanto, eu gosto de reforçar este ponto que é a confiança e estar com as pessoas certas na toma da ayahuasca. No meu caso, ah, essa viagem deu-se, aliás, as várias tomas que fiz deram-se, aconteceram várias coisas, não é? E eu tive a própria experiência de estar com seres reptilianos, e draconianos, uma mistura, nem foi tão, não é tão réptil como a gente vê nas fotografias ou nas imagens, nem tão draconianos como nós também vimos. Eram uns seres ali, uma mistura. Eu posso partilhar aqui esta experiência que para mim é clara e é factual e é aquela que me marcou. Não foi na primeira toma, esta já foi mais à frente, em que me levaram para a Inglaterra, ok? Fecharam numa uma sala escura e esses seres
tinham assim um bico mais comprido, eram mais reptilianos e draconianos, era ali uma mistura, mais baixos que eu, sentaram-me numa cadeira e à minha frente puseram-me um terço, uma cruz, e perguntaram-me assim: quem é que controla isto? Eu nunca respondi, não respondia. Eles perguntaram-me novamente: quem é que controla isto? E novamente eu não respondi, e eles disseram: somos nós que controlamos isto. E de repente é-me mostrado que na ponte, naquela ponte mais mítica de Londres, que eu não sei o nome, não recordo o nome, não sei se tu sabes, Helder, ou se Não, está. não sei, por acaso não te Mas sei pronto, dizer. é aquelas que aparecem nos vídeos e nos filmes e tudo mais, aquela ponte. Há sensores no topo da ponte que controlam a frequência ali daquela zona, nomeadamente de Inglaterra, que está ligado depois a outros pontos que controlam a frequência do planeta. Portanto, esta foi clara para mim e foi Portanto, esses um seres, impacto. desculpa, Diogo, só te dizer um apontamento breve em relação ao que estás a relatar, achei Claro, muito claro, claro. interessante. Esses seres, o que é que tu achas? Eles quiseram-te transmitir que eles controlam parte, talvez, da população que tem esse padrão religioso de crença, a energia dessas pessoas? O que é que tu assimilaste Acima de tudo, desses seres terem dito isso? sim, acima de tudo, que eles controlam a religião. Neste caso, a religião católica, ok? A Igreja. Ou seja, controlam a instituição Igreja, ok? E controlam ehm, frequencialmente, energeticamente. E controlam também as pessoas que estão ligadas à Igreja, nomeadamente ehm, as pessoas que estão ligadas à Igreja. Não vou falar aqui de nomes nem Ok, postos, para não, mas as eu pessoas que estão ligadas percebo. à Igreja. Portanto, isso controlam. E depois controlam também, e sabemos que a Igreja Católica é um grande, está expandida por todo o mundo, assim, por assim dizer, não é? É uma grande instituição mundial, não é? Portanto, tem interferência na vida das pessoas, portanto, conseguem controlar aqui e reduzir aqui, baixar a frequência e tudo mais para controlo da população. Ou seja, deixam ir até onde permitem, hum, a expansão da consciência para quem está ligado a este tipo de instituição. Um, esta foi uma experiência. Vou-te dar outra experiência do lado contrário. E esta foi a minha primeira experiência, em que eu tive. Passaram-se várias coisas, foram mostradas muitas coisas da minha vida, da minha família, à quais eu estava ligado, naturalmente, em que eu fui libertando. Estive em contacto com pessoas próximas a mim que já tinham desencarnado. Um, tive contacto, e esta informação eu não posso confirmar, porque também não me confirmaram, mas tive contacto com alguém que eu penso que seja um meu amigo espiritual, que esteja-me a acompanhar espiritualmente. Um, para dar eu posso falar aqui para dar aqui o exemplo. Eu, quando tive contacto com esse ser, eu dei-lhe um abraço e disse, eu não vou dizer o nome dele, e disse: Epá, já não te vi há tanto tempo. E na sala não estava ninguém com aquele nome, percebes? E, portanto, daí o meu intuito. E nesse processo, eu vou-te mostrar, também vou-te dizer também o que é que me impactou mais. Foi novamente eu estar ali, aquilo depois tens, o processo é quase uma noite inteira, portanto, depois varia também de pessoa para pessoa, é estares ali. hum, eu estava numa zona também mais densa, mais escura, em que eu ouvia, não via ninguém, mas eu ouvia assim: quem és tu? E perguntar-me várias vezes: quem és tu? Quem és tu? Até que aquilo estava a fazer-me ali tanta impressão, digamos assim, que eu dei um grito interno, o meu corpo estava a dormir. Certo, certo. Eu dei um grito e disse: Eu sou o perdão. E quando eu disse: Eu sou o perdão, tudo se dissipou, ok? E eu começo a ouvir a música de quem estava ali ao pé de mim a cantar, não é? Quem estava a conduzir. Epá, e de repente eu levo-me a um estado de presença, de consciência, em que nada mais existe, ok? Em que eu posso chamar que se houve algum momento de iluminação, este foi um deles, ok? Outros também, com a ayahuasca também, mas elevas-te ali, elevei-me ali a um estado de amor profundo, com a existência, com tudo e com todos, em que não há nada separado de mim, tudo era eu e foi incrível. Portanto, por isso é que eu digo que a ayahuasca
e quem me acompanha já me ouviu dizer que eu acho que para mim é uma mãe porque me acolheu e deu-me novamente a vida. É porque a partir daí eu tive consciência da ilusão que eu vivia, dos padrões que eu tinha, que eram ilusórios, e consegui-me então sair desses padrões, trabalhando, estudando, mas a partir daí então ver a vida de uma forma completamente diferente e ver que a vida não é a vida dos cinco sentidos, há uma vida muito mais além disso. Resumidamente, é isto. Dar nota também que o início, eu não disse, eu agora estava-me a lembrar porque não disse no início da nossa conversa, quando toma, há sempre uma libertação energética. No meu caso, eu vomitei muito. E nós, e vais-me dizer que às vezes pode ser do chá, má disposição, também pode ser, naturalmente, porque aquilo o sabor não é agradável. Mas